Nesta tarde, Guilherme Boulos foi à Globo News para uma sabatina. Em meio a um crescimento exponencial caminhando para uma possível virada histórica em São Paulo, o candidato se saiu muito bem. Os jornalistas trataram o candidato com respeito, em alguns momentos foram passivo-agressivos para tratar de questões polêmicas, usando piadinhas para descontrair. Desta forma, não deixaram de armar as tradicionais arapucas da mídia hegemônica liberal, mas também não avançaram o limite de tentar impor uma visão sobre as posições do candidato. Sadi começou perguntando sobre a carta ao povo de São Paulo lançada ontem. E assumiu um compromisso também nessa carta de dialogar com todos, porque outro receio que às vezes as pessoas têm é de falar, pô, Boulos é um cara de esquerda, ele vai ter ranço ideológico, vai ter... Não. Veja, eu sou deputado há 1 ano e meio e nesse ano e meio aprovei 3 projetos de lei com votos do União Brasil, do PSDB, do MDB, do Republicanos, de partidos que não pensam como eu. E como prefeito de São Paulo, eu tenho a consciência que o papel que eu vou ter ao sentar naquela cadeira é o papel de representar a cidade, não só meu partido e não só minhas convicções ideológicas. Eu quis fazer essa carta, ao mesmo tempo para reafirmar aquilo que eu acredito, e que não é por eleição, diferente de adversários que vão ali e aqui, que eu vou mudar, vou perder minha coerência ou manter, deixar de ter os meus princípios, de dar essa segurança para as pessoas de que será um governo para todos e um governo com lastro, e ao mesmo tempo, desse outro ponto que você colocou, que é dialogar com o segmento. Qual é o reconhecimento que eu faço, Sadi? De que existe um segmento das periferias urbanas, é que nós estamos falando, isso se costumou chamar de empreendedores, mas não é só empreendedores. Então Boulos já entrou de cabeça na pauta do empreendedorismo que está muito presente nos debates. Nós estamos falando do jovem que foi lá, financiou uma moto para trabalhar no aplicativo. Nós estamos falando do cara que pegou um carro, da mulher que pegou um carro e foi trabalhar de Uber. Nós estamos falando da mulher que virou salgadeira, boleira ou manicure na garagem de sua casa ou em algum outro canto. Nós estamos falando de pessoas que foram buscar ganhar vida, prosperar por conta própria. E que não é a classe trabalhadora que nós tínhamos no passado e que motivou, de algum modo, a formação de uma esquerda, dos sindicatos e tudo mais. Esse reconhecimento não é de hoje. Não é que eu fiz esse reconhecimento na carta, isso é o que a gente já sabia. O que eu fiz na carta? Dar uma mensagem para essas pessoas de que o fato de, durante muito tempo, o nosso campo político não ter falado com elas, reconhecendo isso e dizendo que no nosso governo vai falar. Sadi, junto com o jornalista Otávio, retrucam em pontos realmente relevantes e Boulos reconhece as críticas levantadas. Eu fiquei muito... Era esse ponto que eu queria tocar, porque quando eu falo que me parece um reconhecimento de campanha, de período eleitoral, ou seja, traduzindo um discurso de candidato, é porque isso já está acontecendo e a gente já viu alertas nesse sentido há muito tempo. Por exemplo, o Mano Brown em 2018, o senhor estava lá, o senhor vai se lembrar do que ele falou na eleição de 2018. E o senhor reconhece aqui, muitas vezes a gente deixou de falar com a periferia, eu quis dizer nesse sentido de que se essa carta não vem um pouco tarde... Esse que é meu... Posso fazer um adendo? Claro. E também não é só não falar, é a forma como fala. A esquerda geralmente olha para a cara e diz assim, você é um precarizado, você é um explorado, você é um pobre. Aí vem a direita e diz assim, cara, tu é um batalhador, sonha comigo, muda o seu mindset que tu vai ficar rico. Então não é a forma também como vocês também, falam, Otávio. errado. É também. Mas o candidato faz questão de desmistificar a visão dos jornalistas que a esquerda está longe da periferia e desmascara a direita. É também, muitas vezes. Agora, só uma correção, Sadi, eu não disse que a esquerda deixou de falar com a periferia. Eu disse que deixou de não dialogou com esses trabalhadores. Muitas vezes nós da esquerda deixamos de falar com tanta gente que também batalha, sofre o dia a dia das periferias e que buscou encontrar sua própria forma de ganhar a vida. Ou seja, com esses trabalhadores. Mudou o trecho da carta. Por que eu estou dizendo isso? Porque seria até contraditório da minha parte dizer isso, olhando que o Lula e o Fernando Haddad, na última eleição há 2 anos, ganharam em todas as periferias de São Paulo e que eu, no primeiro turno, ganhei na maior parte das periferias de São Paulo. Fui o mais votado. Então, a esquerda dialoga com a periferia. Eu sou um morador da periferia, ganhei no Campo Limpo, ganhei no Capão, ganhei no Valo Velho, ganhei na cidade de Tiradentes, em São Mateus. Não se trata disso. É uma coisa mais específica do diálogo com um segmento
de trabalhadores, vamos dizer, dessa nova economia, que é ao mesmo tempo uma economia digital de plataformas, ou que é uma economia do trabalho por conta própria, de diferentes maneiras, e que, vocês têm razão, a extrema-direita, muitas vezes, soube passar uma mensagem hipócrita, porque não está preocupada de verdade com essas pessoas, né? Mas soube passar uma mensagem mais sedutora. Então a jornalista Mônica entra pela primeira vez, dando a entender que Boulos não tem proposta para empreendedores. Mas essa é a minha pergunta. Na verdade, qual é a proposta para esses pequenos empreendedores, para esse pessoal, como dizem eles próprios, que estão no corre? Estão no corre, mas não tem nada no que eles se agarrarem. Mas ela toma uma resposta no ato que deixa evidente seu equívoco. Mônica, a proposta é muito concreta. E é por isso que eu traduzi numa carta, porque é um tema, de fato, de compromisso como governante. Eu não estou aqui fazendo uma reflexão abstrata, acadêmica, sobre como a esquerda tem que tratar esse segmento. Eu estou dizendo que eu, como candidato a prefeito, e espero futuro prefeito de São Paulo, pretendo olhar para essas pessoas de uma maneira muito concreta. Qual seja? E aí não existe uma solução única, porque são trabalhadores muito diferentes. Por exemplo, motoboys. Conversando com os motoboys na cidade, eu fiz vários encontros, reuniões, conversas, olho no olho, algumas até gravadas em vídeo, live e tudo mais. Qual a principal reivindicação que eu recebi? Pontos de apoio. Esses jovens estão no corre, 24/48, sem ter um banheiro, sem ter um lugar para carregar o celular, que é o instrumento de trabalho dele no aplicativo, sem ter um lugar de descanso, sem ter um lugar para uma refeição. Então, eu assumi o compromisso de construir 96 pontos de apoio. Por que 96? Não é nada cabalístico, é porque São Paulo é dividido em 96 distritos. Então, que você tenha isso na cidade toda, 96 bases de apoio para esses motoboys, para terem o apoio da prefeitura. Motorista de Uber. Qual é uma reivindicação dos motoristas de Uber, que eu estou dizendo, 99, de motorista de aplicativo? Qual é uma reivindicação desses motoristas que me apresentaram? É poder estar livres do rodízio. Os táxis já são liberados. O rodízio, para quem não é de São Paulo. Então, no meio das propostas, ele foi interrompido por uma questão menor. Mas essas propostas estavam contidas no plano de governo do primeiro turno? Eu li, não estavam lá. Uma parte estava. Dos pontos de aplicativo estava, por exemplo. Chamava-se lá Centros de Trabalhadores de Aplicativo. Mas por que só no segundo turno houve outras propostas? A gente, e a carta? No segundo turno, eu acho que também, de algum modo, a maneira como este segmento aderiu a uma candidatura de extrema-direita como a do Pablo Marçal, também acendeu um alerta na nossa candidatura, então, de que era preciso que as nossas propostas não eram suficientemente fortes e contundentes para isso, de que era preciso dialogar. É natural se fazer isso ao longo de uma campanha. Mas, por exemplo, o Centro de Trabalhadores de Aplicativo está no nosso programa de governo desde o começo. Otávio aperta e tenta emparedar o candidato, trazendo a figura de Marçal, adorada por jornalistas e pitaqueiros profissionais. Esse eleitor do Marçal ouviu o tempo inteiro que o senhor era do consórcio comunista, né? E que todos os males da sociedade vinham de políticos da esquerda. Então, o senhor acha que vai convencer esse eleitor apenas com 96 pontos de apoio ao motoboy, um financiamento para as mulheres? Otávio. Porque assim, como é que você vai convencer agora que todos os males não vêm de sua posição política sem abrir mão do seu posicionamento político? Primeiro, segundo Pablo Marçal, meu adversário também era do consórcio comunista, né? Disse isso no primeiro turno inteiro. Então, não é privilégio meu, vamos e convenhamos. Agora, nós temos que entender que esse eleitor que votou no Pablo Marçal não é um único tipo de eleitor. Você tem um eleitor ideológico de extrema-direita, bolsonarista. Esse cara não vai votar em mim. Uma parte dessas pessoas, inclusive, pode até não votar nem no Ricardo Nunes, viu? Pode anular o seu voto. Aliás, a maneira como se tratou lá o apoio de Ricardo Nunes, Pablo Marçal não ter declarado o apoio a ele e tudo mais, pode levar a um nível de abstenção ou anulação desse voto maior do que hoje se prevê nas pesquisas. Mas tem um outro segmento do eleitor do Pablo Marçal que não é bolsonarista, não é ideológico de extrema-direita e não votou nele porque ele falava de consórcio comunista, mas que votou nele porque, de algum modo, se sentiu enxergado num discurso dele para o que essas pessoas almejam, sonham e têm como angústias para a cidade. Então, o senhor acha que não foi tardio esse discurso? Otávio,
nós tínhamos propostas que estavam colocadas desde o começo. E nós agregamos este discurso num diálogo com um segmento que votou no outro candidato. Ele, ansioso, já queria interromper de novo. Posso emendar outra pergunta? Mas Boulos faz questão de concluir suas propostas. Só se me permite terminar a resposta em relação a isso. Então, para os motoristas de Uber, a isenção de rodízio, que nós estudamos, fomos ver. Impacto praticamente zero no trânsito da cidade de São Paulo. Seriam 40 mil carros a mais por dia numa cidade que tem 9 milhões de veículos. Ou seja, muito mitigado. E é possível, isso faz diferença no fim do mês para essas pessoas. O Acredita Mulher, que foi uma proposta que a gente fez para essas mulheres empreendedoras da periferia, esse a gente já tinha feito no primeiro turno também, né? Foi para televisão, foi para debates e tudo mais, que é um crédito com juros subsidiado de até R$20 mil para essas mulheres tocarem o seu negócio ou melhorarem e ampliarem o seu negócio nas periferias da cidade. Então, tem um conjunto de propostas que estão em jogo e que essa carta expressa. Então Boulos traz a questão central da carta ao povo, que é um grave alerta ao que está em jogo nesta eleição. Se Nunes ganhar, vai abrir de vez a porta da prefeitura para o crime organizado. Mas só se me permite, antes da gente virar o tema, essa carta eu também quis apontar uma outra coisa, que é o momento dessa eleição. O primeiro turno foi uma coisa mas tão atípica, agitada, voou cadeira, teve xingamento, teve um negócio tão louco, que às vezes as pessoas entraram numa ressaca precoce antes da eleição acabar. E às vezes, quando as pessoas fazem isso, elas deixam de entender o que está em jogo na votação do próximo domingo. São Paulo hoje tem um risco, Sadi, e tem uma oportunidade. Eu quero dialogar com as pessoas e com vocês sobre esse risco. Hoje saiu mais uma reportagem, Jornal o Globo, de que a Polícia Federal está investigando a entrada do PCC nas obras de São Paulo, que é uma denúncia que eu tenho feito continuamente nos debates, através do ex-cunhado do Marcola, comandante-maior do PCC, que é chefe de gabinete da Secretaria de Obras. Já tinha sido feita as denúncias e até operação policial com prisões de donos de 2 grandes empresas de ônibus da cidade de São Paulo que receberam quase 1 bilhão de subsídio da prefeitura do nosso dinheiro por ligação com crime organizado. O que está acontecendo hoje aqui em São Paulo, sim, é meio um efeito Orloff com o Rio de Janeiro. Às vezes as pessoas olham para o Ricardo Nunes e falam, pô, ele é meio inofensivo, não faz mal, né? Não fede, não cheira. Só que elas deixam de entender o seguinte, um governo fraco é o que abre espaço para os verdadeiros vilões tomarem conta. Quando tinha governo fraco, Estado fraco no Rio de Janeiro, foi quando a milícia foi tomando conta. Bujão de gás, depois passou para extorquir comerciante, depois passou para cobrar taxa de morador, de segurança e por aí vai. Hoje a milícia comanda uma parte expressiva do Estado no Rio de Janeiro e controle sobre territórios. O risco que a gente está vivendo em São Paulo, já controlam o transporte, já entraram nas obras, já montaram milícia dentro da GCM na Cracolândia. Candidato. O risco que a gente está correndo é muito grande. E é isso que eu quis alertar também nessa carta que vai estar em jogo no próximo domingo. Mais à frente, Mônica protagonizou a pior pergunta da sabatina. Ela se ancora em fatos falsos para afirmar que há uma intriga de vereadores do PT com Boulos. Até gostaria de citar também o problema que o senhor pode ter enfrentado. Porque no ano passado, em abril mais ou menos, a presidente do PT recebeu uma carta dos vereadores eleitos da bancada pedindo que o senhor se filiasse ao PT. Eles estavam muito preocupados de não conseguir se reeleger sem ter um candidato petista na frente da chapa. O senhor não quis mudar de partido, o senhor preferiu ficar no PSOL. 8 vereadores foram eleitos, de fato. Mas de lá para cá, do primeiro turno para cá, a gente vem conversando com tanta gente ligada a essas campanhas e vários desses vereadores, na verdade, fizeram campanha velada para o Nunes. Não fizeram campanha não aderiram à sua candidatura. Então eu pergunto se o senhor não se fiou demais no Lula, como o senhor disse agora há pouco, porque o PT não deu o suporte todo que se imaginava. Mônica. Boulos devolve com uma tirada precisa, restabelecendo a verdade, deixando a jornalista sem saber de onde tirou as informações que trouxe. Me desculpe, mas eu não sei quem lhe transmitiu isso, respeito fonte, sigilo de fonte, mas essa informação não é verdadeira. Eu acompanhei cada vereador
que estava para a reeleição, fui em eventos de campanha com a base deles, com milhares de pessoas, acompanhei as equipes de campanha desses vereadores, todos fizeram campanha para mim e seguem fazendo no segundo turno. Não é verdade que tenha tido vereadores do PT fazendo campanha para o meu adversário. A gente viu, inclusive, aquela reportagem da Folha de São Paulo, uma conversa de zap, né, em que lideranças petistas meio que zombavam da candidatura. Nenhum deles é vereador em São Paulo. Um deles é do Rio de Janeiro. Mas, ao mesmo tempo, como se eles não tivessem levado a sério, porque não era um candidato petista. E a gente conhece as rivalidades do PT dentro do próprio partido e do partido com o PSOL. Por isso eu pergunto se fosse hoje, o senhor teria... reveria essa posição de não se filiar ao PT? Mônica, eu não pauto as minhas decisões políticas nem por nenhum tipo de conveniência imediata. Se eu estou num partido, é porque eu acredito que esse partido, no caso o PSOL, representa aquilo que eu acredito como forma de fazer política. Aliás, eu sou tão atacado e fui tão atacado nessa campanha inteira por um fator: por manter coerência com o que eu acredito. Para mim, política não é instrumento de vale tudo e se o vento está indo para lá, você vai junto. Se o vento está indo para cá, você vai para o outro lado. Eu não estou na política por interesse de ter cargo, de ter dinheiro. Isso me diferencia muito dos meus adversários. Eu estou na política porque eu acredito que ela é o instrumento mais forte que a gente tem, apesar de todos os limites, mas o instrumento mais forte que a gente tem para mudar a sociedade, ter uma sociedade mais justa, mais humana, é isso que me move. Agora, eu tive o apoio do PT de maneira integral, inclusive com o fundo eleitoral para minha campanha, com a participação dos parlamentares fazendo campanha, com o PT integrado 100% na minha coordenação de campanha. Não tenho nada a dizer a respeito disso que desabonasse, e se tivesse, diria. Não teria nenhum problema em colocar, mas definitivamente não é o caso. O que aconteceu, ao contrário, isso foi amplamente noticiado e até dito, foram vereadores da base do meu adversário que no primeiro turno migraram para a candidatura do Marçal, né? E saíram e romperam com ele. Né? E esse foi o fenômeno de migração eleitoral que aconteceu em relação a vereadores de base. Andréa Sadi entrou na onda de tentar fazer o candidato afirmar que a esquerda está distante da periferia e teve sua premissa derrubada com fatos. O senhor falou que o senhor não faz política de acordo com a ocasião, né? O senhor é uma das principais lideranças de esquerda hoje no país. Eu estava aqui recuperando, candidato, porque a esquerda não está enfrentando dificuldades só em São Paulo, né? O senhor citou Haddad, o Lula, de fato eles ganharam aqui nas últimas eleições, como o senhor lembrou, mas o senhor, pelo menos pelas últimas pesquisas, está tendo dificuldade até para chegar no número que o senhor teve em 2020, naquela campanha. Aqui, eu já vou trazer esses números da pesquisa. Mas antes quero falar das campanhas de esquerda, que estão enfrentando essas dificuldades. A gente está vendo Cuiabá, Fortaleza, Natal, Porto Alegre, né? O senhor está acompanhando também, o senhor sabe. Minha pergunta para o senhor é: o senhor acha que as esquerdas estão errando? Está faltando fazer isso que o senhor fez um pouco nessa carta ao povo de São Paulo? Onde é que a esquerda errou? Que o mapa dos resultados nessa eleição, pelo menos no primeiro turno, está dando centro e direita. Sadi, bom, o mapa aqui em São Paulo não deu centro e direita, né? O candidato de extrema-direita saiu, não foi para o segundo turno. O candidato oficial do Bolsonaro está no segundo turno comigo, que reúne uma frente de esquerda e centro-esquerda. Agora, eu acho que também é isso que está em jogo. E eu acho que a população de São Paulo precisa fazer essa reflexão. Boulos aproveitou a oportunidade para destacar as diferenças dele para o candidato do bolsonarismo. Hoje, enquanto eu estava no almoço com a população em situação de rua, dentro da caravana que a gente fez desde segunda, de ontem para cá, eu tomei uma decisão e saí pela cidade virando o voto, conversando com as pessoas 24 horas por dia, daqui até sexta-feira. Só voltar para minha casa sexta-feira. Né? Hoje dormi na Brasilândia, ontem dormi na Brasilândia para hoje vou dormir no Grajaú, amanhã em São Mateus, depois sexta-feira na Zona Oeste. Mas enquanto eu estava nesse almoço, o Ricardo Nunes estava almoçando com o Bolsonaro e com alguns empresários de direita e extrema-direita. Eu acho que quando a gente fala de mudanças e de conveniência eleitoral, Sadi, a gente precisa lembrar que o meu adversário soltou um vídeo no meio da campanha dizendo que o Bolsonaro fez tudo certo na pandemia. Eu arrepiei quando eu vi aquilo. Falei, não é possível que o cidadão fez isso.
cara era vice do Bruno Covas, que foi atacado pelo Bolsonaro brutalmente por ter defendido a vacina. Disse que o Bolsonaro fez tudo certo na pandemia. Se o cara concordar com coisas do Bolsonaro, tudo certo na pandemia, 700 mil mortos. Depois fez declaração contra a vacina, contra a obrigatoriedade da vacina, que é o tema. Aderiu a posições no tema climático, botou um secretário negacionista do aquecimento global, secretário do clima de São Paulo até o ano passado. Então, é desse tipo de gente que a gente está falando. É isso que está em jogo na cidade de São Paulo. Sadi traz uma leitura rasa sobre as pesquisas e Boulos, com poucas palavras, prova que o crescimento dele rumo à virada está robusto. Só para dar a última question aqui, que eu tinha levantado os dados. Nunes 45%, o senhor 33%, e dando aqui o Datafolha também, Nunes 51%, o senhor com 33%. E eu levantei, o senhor sabe disso, obviamente, em 2020, o Bruno Covas teve 59,38% e o senhor teve 40,62%. Só para explicar por que eu disse que o senhor está tendo dificuldade de chegar no número do senhor em 2020. Só temos que explicar que um caso é o votos válidos, os outros são os Tudo totais. Bem, mas assim... Se você passar para os válidos, eu estou com mais de 40%. E tem que explicar também que são pesquisas, a gente não sabe o que vai acontecer no domingo, né? Eu tenho certeza que no domingo vai acontecer uma virada daqui até domingo e nós vamos ganhar essa eleição. Otávio traz a uma questão da caravana da virada que Boulos está dormindo na casa de eleitores de uma maneira passivo-agressivo, brinca com o meme de invasor de casa. O senhor citou que está dormindo na casa de eleitores. Eu achei ousado, porque eu, quando acordo de madrugada para tomar uma água, eu perco memória recente. Então, o senhor disse que... Não, o senhor disse que o eleitor não vai se assustar. De repente vai pegar água. Eu falei, meu Deus, o Boulos na minha casa. Mas isso aí já tem o meme do Boulos invasor, que é motivo de rejeição. Então, eu queria saber se está reforçando esse meme ou se é justamente um contra-ataque a essa ideia. Como que você responde a um meme? Boulos leva na boa e fala sobre sua estratégia para desmascarar as fake news e tratar os memes. Não é com argumento. Se toda vez que alguém tenta desqualificar minha atuação no movimento social, Otávio, eu explicar aqui que é função social da propriedade, estatuto das cidades, que eu nunca invadi a casa de ninguém, que o que o movimento social faz é identificar imóveis em situação ilegal, improdutivos, que devem mais imposto que o valor da terra, que já deveriam ser destinados à moradia popular, que faz ocupação simbólica desses imóveis para poder construir moradia, que já deu casa para mais de 15 mil famílias desse jeito, transformando um espaço abandonado, que era desova de carro roubado, de cadáver, insegurança, violência contra a mulher em casa para as pessoas. Se eu for explicar isso, na terceira frase... As pessoas não estão ouvindo mais, porque meme, meu caro, não se compete argumento com meme. Então você precisa dialogar com as pessoas nessa linguagem. E você vai desmistificando. Otávio, é também uma forma, só para concluir, Mônica, é uma forma de você também mostrar para as pessoas que dá, que é importante apostar na mudança, que tem muita coisa em jogo. Que a gente não pode se acomodar com a situação que está. Foi essa mensagem que eu quis passar fazendo essa cara. Então Mônica tenta derrubar o candidato mais uma vez. Repare como essa pergunta traz consigo afirmações implícitas. Dessa vez tenta dizer que o candidato tem duas caras e é agressivo demais em alguns momentos. Mas eu fiquei com a impressão que o senhor teve, assim, com dois estilos nessa reta final aqui, ou pelo menos no segundo turno. É essa de ir conversar, de fato, enfrentar todo o questionamento que aparece no meio da rua, mas também nas entrevistas, nos debates, não hoje não, mas uma posição mais enfática, até agressiva. Alguns marqueteiros se assustaram, falaram assim, opa, chegou um outro Boulos agora neste segundo turno. Mas eu pergunto se isso não pode também anular o esforço que foi feito para abaixar a impressão de que a sua candidatura é uma candidatura radical. Quer dizer, afinal de contas, são dois Boulos aqui que estão em atuação nessa semana, ou pelo menos nas últimas 2 semanas. Mônica. Ela teve uma resposta muito precisa e direta, mas também simpática, entrando na onda da descontração. É um bolo só. Fique tranquila. Talvez o que você está se referindo, ou como algumas pessoas se referiram como maior agressividade, talvez seja uma maior ênfase. Porque, veja, quando a eleição vai chegando ao fim, você precisa marcar as coisas que você acha importante. Enquanto você está há 3 meses da eleição, há 4 meses da eleição, você vai batendo em teclas. A eleição está chegando ao fim.
as pessoas vão decidir. Daqui a 5 dias o São Paulo vai para as urnas. E as pessoas precisam ter todas essas informações. Se você não marca, destaca. Se eu não chego e digo aqui para vocês e para quem está assistindo a gente, ou no debate da Globo de sexta-feira, e dizer, olha, gente, tem o risco do crime organizado tomar conta de São Paulo? E isso não é uma loucura, uma invenção, um papo de adversário político. Isso está baseado nos contratos de ônibus, nos contratos de obra, na milícia que se formou na GCM, na investigação da Polícia Federal. Isso é real, vamos acordar? Se eu não chego e digo, olha, esse cara, né, que parece alguém inofensivo, e até porque ele é meio, tem essa coisa de pau-mandado, de fantoche, de representar alguém que não tem estilo próprio, mas que esse cara fez uma aliança com o Bolsonaro que tem um custo para a cidade, um custo real para a cidade. Imagine se você tem uma nova, Deus nos livre, mas uma epidemia grande, uma pandemia, um prefeito que diz agora que é contra a obrigatoriedade da vacina e que o Bolsonaro fez tudo certo na pandemia. Isso não é só uma questão de alinhamento ideológico eleitoral, isso tem consequência real na vida das pessoas. Se eu não marcar isso, eu vou ser omisso na reta final da eleição. Então, o senhor está falando em marcar, em derrubar o que o senhor considera alguns mitos da esquerda. Lula, José Dirceu, Haddad já falaram que a esquerda precisa estar mais próximo das aspirações do povo, relaxar lutas identitárias e também ter um compromisso inequívoco com a democracia. O senhor me corrige, o senhor é da Rede Futura, que é junto com Boric, não é isso? Que se propõe a ser uma nova esquerda da América Latina e que não se envolverá com aventuras autoritárias, como na Venezuela, Cuba, etc. Essa é a leitura que eu faço. Aí vem o PT e, no Foro de São Paulo, diz que a eleição da Venezuela foi limpa, etc, etc. O senhor é da Rede Futura, não é do Foro de São Paulo. Então, qual esquerda, qual a visão que o senhor tem? Otávio, eu já me manifestei de forma muito clara, contundente e reitero aqui, sem qualquer tipo de constrangimento. Para mim, o processo eleitoral da Venezuela não foi limpo. O PT errou. Né? O processo eleitoral, eu não vou ficar julgando a casa alheia. Pô, mas nessa eleição é o seu puxadinho. Mas seria compartilhar a casa aí. Se eu falar de casa, se os dormir na casa da sua candidatura, o PT tá coladinho no quarto. Mas seria muito deselegante da minha parte ficar julgando a decisão política de um partido aliado. Eu falo por mim. E a minha posição é muito clara. Depois que o processo da Venezuela se deu com perseguição a opositores, depois que se deu com falta de transparência e não querer mostrar as atas eleitorais, e isso se manteve, né, e a despeito, inclusive, do não reconhecimento pelo Brasil, é importante dizer, você está falando da posição de um partido, vamos falar da posição do nosso governo, cujo presidente é filiado ao PT. Né? O Itamaraty não reconheceu a vitória do Maduro nas eleições da Venezuela, e essa é a minha posição. Não foi legítima. Ponto. Né? Eu digo isso com muita tranquilidade, sem constrangimentos. Né? Eu não tenho compromisso com o erro. Eu tenho um posicionamento, tenho lado, tenho visões de mundo. Né? Não acho que não existem mais visões, ideologias, acabou esquerda e direita. Pelo amor de Deus, olha o mundo todo. O mundo todo é uma polarização cada vez maior entre extrema-direita e um campo que se organiza com a esquerda e com o progressismo, muitas vezes com a bandeira democrática diante das ofensivas autoritárias da extrema-direita. Isso não foi só Brasil de 2022. Não corre o risco de ser Brasil de 2026. Isso é São Paulo de 2024 também. Está acontecendo na Europa inteira, está acontecendo nos Estados Unidos, está acontecendo na América Latina. Agora, estar num campo político, ser parte de um campo político, ter visões e ter princípios, para mim ser de esquerda, sabe o que é acima de tudo? Não é defender a Venezuela ou Cuba. Ser de esquerda é defender uma sociedade mais justa, mais humana, mais solidária, em que as pessoas não sejam dominadas pelo individualismo e pela indiferença. Para mim esse é o princípio, é isso que me faz ser de esquerda. Deixa eu falar um pouco de apagão aqui, porque eu acho que o senhor e o adversário, Ricardo Nunes, concordam que a Enel tem que sair de São Paulo. Mas eu fiquei pensando, eu queria que o senhor explicasse isso para o nosso assinante, para quem está assistindo. Se a Enel sair de São Paulo, como é que fica a vida do paulistano nesse meio tempo? Porque é uma nova
concessão, um novo processo desse demora. A gente tem outros exemplos, daqui a pouco o Otávio fala disso, mas queria que o senhor desse essa resposta, se o senhor for eleito, como é que fica a vida do paulistano nesse meio tempo? Vamos lá, nessa de primeiro a gente deixar claro que a responsabilidade pela caducidade, ou seja, pela cassação da concessão da Enel, é da ANEEL, Agência Reguladora de Energia Elétrica, que é uma agência independente, tem um processo cujos diretores têm mandato fixo, cujo diretor-presidente atual, Sandoval Feitosa Neto, foi indicado pelo Bolsonaro e é aliado político do Tarcísio e do Ricardo Nunes. Então, isso depende. Poder fazer esse enfrentamento depende de conseguir fazer uma pressão política sobre a ANEEL para que faça a caducidade, que é o que eu defendo. Defendi junto ao ministro Alexandre Silveira, defendi junto ao presidente Lula, é o que eu defendo. Porque a maneira como a ANEEL trata a população de São Paulo é tão desrespeitosa. Cara, depois do apagão do ano passado, que foi aquele absurdo, eles não cumpriram, sei lá, 2, 3% dos compromissos. Quem tinha que fiscalizar o compromisso? A agência. Presidente Lula. Era a Arcesp, agência estadual, que tem convênio com a ANEEL, com todos os diretores indicados pelo Tarcísio, a Arcesp, que tem 24 funcionários para poder fiscalizar o setor elétrico do estado inteiro. Então, vamos pegar a Agência Nacional. A Agência Nacional, como o senhor disse, é presidido indicado pelo Bolsonaro. É o que manda a lei. Não tem jeito. É o que manda a lei. Central. Pois é. Aí o senhor acha correto, por exemplo, no governo Lula, houve um corte no orçamento da agência de 42% e uma redução de 27% nos quadros servidores. É correto isso? Ou seja, um governo reduzir o orçamento de uma agência tão necessária? Otávio, eu não defendo redução de orçamento para áreas estratégicas. Agora vamos lembrar o seguinte, repito aqui o ponto anterior, qualquer eventual redução de orçamento da ANEEL não implica em diminuição de fiscalização da Enel, porque a fiscalização da Enel... menos funcionário? A fiscalização da Enel é atribuição da Arcesp, agência estadual. Não apenas. A ANEEL terceirizou. Não, o único papel da ANEEL em relação à concessão da Enel é definição de regramentos gerais e definição da caducidade. Quem tem a atribuição de fiscalização dia a dia, de ir lá e falar, ô Enel, você está fazendo ou não está? É a Arcesp, agência reguladora indicada pelo Tarcísio. Só se me permite, por que eu estou insistindo nisso? É que a Arcesp não tem o mesmo poder da ANEEL. É um convênio, mas o poder total de fiscalizar e fiscalização, existe um convênio, existe um convênio entre a ANEEL e a Arcesp que atribui à Arcesp essa responsabilidade. Por que eu estou me detendo numa coisa que pode parecer uma tecnicidade ou até uma mesquinharia, uma coisa besta? Pelo seguinte, porque na semana passada, no pós-apagão, foi falada muita mentira. A responsabilidade de manejo arbóreo, particularmente de remoção de árvores, inclusive no entorno dos fios elétricos, do prefeito de São Paulo. Só para eu concluir, Otávio, porque eu acho que esse ponto é importante. Isso precisa ficar claro para as pessoas. É responsabilidade do prefeito de São Paulo. Não fez. Não fez, quis terceirizar as responsabilidades. E foi querer jogar no colo do governo federal, que sequer tem controle sobre a ANEEL e muito menos sobre a Arcesp. Então, gente, e essa fake news pegou para muita gente. Mas então, é importante a gente... Eu vou fazer uma interrupção só para deixar claro aqui para o assinante. A gente está falando de caducidade do contrato, que aí é a Agência Nacional, né? E a Agência Nacional determina a caducidade por 2 motivos. Quantidade de apagão e a duração do tempo desse apagão. Então, o controle do que está acontecendo em São Paulo é da Agência Nacional. Claro, para definir a caducidade, com certeza. Que é o X da questão. Que é da agência, mas, assim, francamente, está mais do que claro para qualquer morador de São Paulo que a quantidade de apagões foram 3 no último ano. A duração desses apagões, 2 chegaram a durar para milhares de pessoas mais de uma semana, que estão dados os critérios. Mas, candidato, não dá para ignorar o fato de que durante esses 2, no meio tempo entre os 2 apagões, o ministro das Minas e Energia se aproximou da Enel, inclusive na Itália. Quer dizer, eles tiveram conversa na expectativa de que os problemas fossem sendo resolvidos com muito mais condescendência do que dureza. Há uma expectativa de que os investimentos fossem feitos, há uma expectativa de que os contratos fossem
refeitos, fossem prorrogados. Portanto, havia também uma tentativa clara do governo federal de se aproximar da Enel, sem, de fato, acompanhar o que estava acontecendo. Mônica. A função de investigar é da ANEEL, a função de conceder é do Ministério das Minas e Energia. Portanto, não é possível que não haja responsabilidade dessa esfera. Mônica, pera um pouquinho. A função de conceder é do governo federal, só que a concessão só acaba em 2029. Até 2029, o contrato só pode ser interrompido por caducidade, e quem determina a caducidade é a ANEEL, com o presidente indicado pelo Bolsonaro, aliado do Tarcísio e do Nunes. Gente, vamos colocar os fatos como eles são. Essa é a realidade. Agora, ter reuniões com a Enel, eu nunca tive nem pretendo ter. Agora, um governo ter reunião como o governo federal teve, bom, quantas reuniões o Tarcísio e o Nunes não tiveram a portas fechadas com a Enel? Inclusive, ele usou a semana passada isso como argumento para não ir para um debate. No ano passado, logo depois do apagão, onde o Ricardo Nunes estava em camarote de UFC e Fórmula 1 enquanto o povo perdia tudo, ele foi fazer reunião à porta fechada com a Enel e depois saiu da reunião defendendo que a população pagasse taxa para enterrar os fios. Gente, vamos trazer os fatos. Não é possível. Sabe, a gente não pode, diante de uma situação grave como essa, deixar de destacar a omissão, a falta de prefeito em São Paulo. São Paulo hoje não tem um prefeito, eu imagino. Eu vejo o Ricardo Nunes gaguejando para responder pergunta em debate. Eu imaginem vocês, uma reunião dele com o diretor da Enel. Imagine uma reunião dele com o Bolsonaro. Imagine uma reunião dele com o Sandoval da Enel. Todos se reuniram com a Enel. Mas a questão todos se reuniram. Pois é, todos se reuniram. Prefeito, governador, ministro, todos presidente. Todos se reuniram com a Enel. A questão é que hoje nós não temos uma liderança que confronte nenhuma solução aqui na cidade. foi encaminhada para o morador. Eu queria, nosso tempo aqui, né? O senhor sabe, o senhor é político, fala bem, fala bastante, mas eu preciso encerrar antes com uma pergunta de segurança. Não queria deixar de falar de segurança. O senhor falou muito disso no primeiro turno, a gente já debateu isso, do roubo de celular, que é um grande problema aqui em São Paulo. Eu me lembro no programa de governo do senhor, e o senhor também fala isso em várias entrevistas, de dobrar o efetivo da GCM. Mas queria saber, para o senhor explicar para o assinante, para o eleitor que está nos assistindo, em que estudo o senhor se baseou para dizer que isso vai funcionar, né? Quem que o senhor ouviu? O Fórum de Segurança Pública e vários estudiosos e especialistas da área atribuem que o ideal seria você ter um guarda para cada 1.000 habitantes. São Paulo tem hoje chegando em torno de 12 milhões de habitantes. E nós temos uma guarda de 7 mil e poucos homens. Contratar mais 7 mil e tantos, considerando também que outros se aposentam ao longo do percurso, para poder chegar a um efetivo permanente na ativa de mais de 12 mil, segue este princípio de ter um guarda para cada 1.000 habitantes na cidade de São Paulo. Para além do estudo, eu juntei um time, Sadi. Eu trouxe o Benedito Mariano, que está me ajudando a coordenar esse processo, foi secretário de Segurança da Marta e do Haddad, foi o primeiro secretário de Segurança Municipal de São Paulo, a secretaria foi criada na gestão da Marta. Eu trouxe delegados da Polícia Civil, lógico, de carreira e aposentados, pessoas da Polícia Militar, que o meu adversário fica fazendo pânico nas pessoas, o Boulos quer acabar com a polícia. Não, trouxe eles inclusive para me ajudar a pensar, trouxe guardas municipais, né? Trouxe ativistas dos direitos humanos, do movimento negro, para pensar um programa que pare em pé, seja efetivo e construa um modelo de segurança cidadã. Dobrar o efetivo da GCM, mais toda a força-tarefa e a atuação de inteligência para combater roubo e furto de celulares, está dentro desse parâmetro. Em uma participação importante na imprensa, Guilherme não se furtou de responder nenhuma questão na sabatina e mostrou extrema coerência para responder qualquer questão.